Oiê, esse é o quarto vídeo da série, da parábola do semeador, o quarto e último. No primeiro, nós falamos da semente que caiu à beira do caminho, e são aquelas pessoas que não entenderam a mensagem do Evangelho, a libertação que Jesus veio trazer, a salvação, o milagre que o Senhor Jesus fez aqui de se entregar, e aquelas pessoas que não entenderam. Então, as aves, que na verdade é o inimigo, o Senhor Jesus depois explica, veio e roubou essa semente. A segunda semente caiu em pedregais, são sementes que caíram sem terra, caíram no meio de pedras, e elas cresceram rápido, elas não criaram raiz. São aquelas pessoas que não se aprofundaram, e cresceu muito rápido, mas superficialmente. O sol veio, as lutas vieram, e essa pessoa se ofendeu, e a palavra do Senhor fala que o sol fez com que elas secassem. A terceira semente caiu num terreno e cresceu, mas cheio de espinhos em volta. Aí nós dissemos que os espinhos são as lutas, as dificuldades. O espinho tem esse significado, de dor, de sofrimento. E elas sufocaram, ficaram sufocadas. Nós falamos sobre vários exemplos, desses espinhos que podem ter sufocado essa semente. Ela cresceu, mas ela não deu fruto, não frutificou. E hoje, nesse quarto, nós vamos falar, nós estamos em Mateus 13, nós vamos falar sobre a quarta semente, o quarto coração, que está em Mateus 13, o 8. Eu vou ler para você. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma 100, outro a 60 e outro a 30. Aí Jesus tem a explicação, desse trecho, falando assim com os apóstolos, explicando para eles a explicação, dessa palavra, que fala assim, olha: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro produz 60 e outro 30. Bom, não é difícil entender que dá para perceber que esse terreno, esse é um coração obediente, que ouviu, que entendeu a mensagem, que aceitou a mensagem da cruz, o sacrifício de Jesus, recebeu o amor, entendeu esse amor, sabe que não é digno dele, mas que pelo amor de Jesus, que se entregou, essa pessoa recebeu esse amor, conseguiu sentir o que foi o sacrifício de Jesus na cruz, a entrega de Jesus por ela. Então é um coração que obedeceu, não negou, não foi um coração rancoroso, que negou a mensagem da salvação de Jesus, a libertação que Jesus veio nos dar com a entrega dele, Então, assim, olha, eu vejo uma pessoa com um coração humilde. A palavra de Deus fala muito em humildade, o tempo todo a Bíblia fala, e o maior exemplo de humildade foi o próprio Jesus, Jesus, ele era Deus, ele poderia ter ficado na sua glória, mas ele atendeu ao chamado, à missão que ele tinha de vir. Então ele veio como homem, passou tudo que tinha que passar como homem na terra, e foi uma atitude de humildade, um exemplo que a gente sempre ilustra, e realmente foi quando Jesus lavou os pés dos discípulos, uma atitude de humildade ali, ele servindo. E tem muitos exemplos de humildade, na Bíblia. A palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. O soberbo, aquele que se ensoberbece, aquele que endurece o coração, porque humildade não é se humilhar para homens, não, mas quando você ajoelha, bota o seu joelho no chão, no pó, e se humilha para Deus, o Senhor ouve a tua oração. O Senhor atende ao teu clamor, mas um coração não soberbo, que se basta, não, um coração humilde, um coração manso. Um dos dons do Espírito Santo de Deus é a mansidão, é uma pessoa mansa. Quer conhecer uma pessoa? Quando ela vive um conflito,
quando ela está passando por um conflito, quando ela presencia algum conflito, né? Ali você percebe se é uma pessoa mansa, se é uma pessoa que está ali para apaziguar, né? E não para tacar fogo na situação, né? Ou com fofoca, né? Ou com alguma atitude. É nas atitudes que você consegue perceber a mansidão de uma pessoa. A palavra de Deus diz que bem-aventurado os mansos de espírito, porque herdarão a terra, os humildes, os mansos de espírito, né? Então, não se exalte, não seja exaltado, né? É o Senhor quem exalta aqueles que são humilhados, aqueles que são abatidos. É um terreno que se arrepende, ele acha arrependimento, ele percebe que a vida dele não está boa não, ele percebe que as atitudes dele não estão sendo louváveis não. Cada um sabe entrar dentro de si, se avaliar, cair em si e saber se sem hipocrisia, né? Qual que é a atitude que eu estou tendo em relação ao meu próximo, né? Que atitudes eu tenho dentro da minha casa, né? Com a minha esposa, que atitudes eu estou tendo de fato com o meu marido, né? Quais são minhas atitudes quando meus filhos precisam de mim, como que eu estou agindo com meus filhos, como que eu estou agindo com o próximo, como eu estou agindo com o meu vizinho, como eu estou agindo com meus irmãos dentro da igreja, eu estou sendo falso, eu estou sendo verdadeiro, eu estou sendo realmente um verdadeiro amigo, né? Então isso mostra o caráter, né? Porque o estereótipo é muito fácil, a gente sempre fala, é muito fácil, e ser crente não é se vestir de crente, ou fazer uma voz de crente, né? Não, é o que se comportar como um filho, nem vou falar crente, né? Mas se comportar como uma pessoa de Deus, um caráter forjado por Deus. Então a pessoa ela tem essa qualidade. O arrependimento genuíno que sai de dentro quando a pessoa sabe que tem alguma coisa que não está boa, a situação não está boa não. Ela está vendo que os frutos não estão sendo bons das atitudes que ela está tendo e volta e se arrepende. A palavra de Deus que está em 2 Crônicas 7,14 é maravilhosa, né? Diz assim, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Mas tem gente que é orgulhosa, tem gente que não se dobra, não reconhece que não está bem, não está vivendo uma vida bem-aventurada, não está vivendo as bênçãos que o Senhor tem para a vida dela, mas tem orgulho, não se dobra. É uma pessoa orgulhosa, ela não se quebra. E a palavra de Deus tem essa promessa, né? Se nós que somos o povo do Senhor se humilhar, entra dentro do teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora. Você não tem que se humilhar para o homem, vai se humilhar para Deus. Para Deus você pode rasgar o seu coração, fazer uma oração sincera com Ele, se abrir, desabafar os seus problemas para Deus. Chora para Deus, porque o Senhor Ele é fiel, o Senhor Ele é justo para perdoar os seus pecados e mudar a tua história, transformar a tua vida, transformar a tua essência. Quando nós reconhecemos a nossa falha, né, aquilo que é pecado, né, a falta de caráter não é você não vestir uma saia, tá? Não é você não vestir um terno, não é você usar cabelo curto, né? Enfim, o pecado está no caráter. O pecado é o caráter. É como você age, como eu disse, nas situações, como que você age com as pessoas, como que você trata as pessoas, como que você se importa com o outro. O Senhor não resumiu o mandamento, Ele disse, dou-lhes um novo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Não tem mandamento que a gente vê aí, o pessoal pega lá os 10 mandamentos da época de Moisés, né, e começa a falar tanta coisa, e criaram igreja para falar dos dias da semana, de guardar. Hipocrisia, é hipocrisia. Tem que seguir a lei, se for seguir a lei, tem que seguir a lei toda, mas é mais fácil seguir a lei do que a graça, do que o amor.
As pessoas são irredutíveis para amar. Elas acham que o amor é uma fraqueza, né? O bom é bater no peito e falar, eu sou, eu faço, olha aí o que eu fiz. Né? As pessoas querem se sobressair assim, mal sabem, né? Que é o amor que liberta. O amor é que é fortaleza. Né? O amor que é um grande sentimento que nós temos que ter. E que foi o mandamento que Jesus deixou para nós. Amar a Deus sobre tudo. Nós fazemos tudo errado. Nós amamos todas as coisas e deixamos para procurar a Deus, ter humildade, procurar a Deus quando não dá mais. Aí fecha a porta do quarto e vai lá chorar. Tem que fazer isso, sim. Quando perceber que está errando, né? Mas seria o primeiro passo. Quem tem uma vida no pecado, a palavra de Deus fala que nunca conheceu a Deus. Nunca teve Jesus. Nunca olhou para Jesus. Porque quem tem Jesus e quem viu Jesus, quem conheceu Jesus, não vive em pecado. E quando acontece alguma coisa, ela corre se arrepender. Ela se arrepende. Ela vai pedir perdão para Deus. Ela se humilha. Ela chora com Deus. O Senhor vem e restaura. O Senhor vem e refaz a vida dela. E coloca dentro dela uma novidade de vida. Coloca dentro dela um novo caráter. Transforma. Jesus transforma. Quando você se arrepende, você é transformado. E isso é viver no caminho. Porque que o Senhor Jesus não fala, eu sou o caminho? O que é viver no caminho? É no decorrer da sua vida, no decorrer do seu dia a dia, nas coisas que acontecem aqui e ali no seu dia a dia, que você está vivendo no caminho. Né? Vigiando isso, viver no caminho. É as suas atitudes. É as coisas que você fala durante o seu caminho, durante a sua caminhada, durante os seus acontecimentos do dia a dia. E onde? Dentro da tua casa, das pessoas que estão próximas, no teu trabalho, né? É ali que você vê como que você está sendo, qual está sendo as suas atitudes. É fácil também, como eu falei da lei, né? É fácil também você ter um momento para ser santo, 1h30, 2 horas do seu dia, para se vestir bonitinho ali por fora, né? Como eu falei, se vestir de crente e ser bonzinho, né? E ser do bem, e ser aquela ovelhinha, né, que só demonstra. Não, mas é durante o caminho, é no caminho, é vivendo o caminho que você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, ou não. Eu vejo aqui, nesse coração obediente, alguém que vive nesse caminho o tempo todo. É alguém que reconhece que depende de Deus. A dependência. Como eu falei, não é uma pessoa que se basta, mas uma pessoa que depende, que sabe que depende de Jesus, que depende de buscar resposta, que está vendo que não está bom, que está vendo que está acontecendo alguma coisa dentro da tua casa, dentro da tua família, e fica conformado com aquilo ou faz as coisas da própria cabeça, sem buscar a direção para esse caminho. Eu estou andando e eu quero saber, Senhor, para que lado eu vou? Para que lado eu vou nisso? E o que eu faço? Como que eu ajo nessa situação que está acontecendo de conflito, de problema, enfim, das aflições que a gente passa aqui. Então é alguém que reconhece que precisa de direção, é alguém que reconhece que precisa buscar Deus para obter respostas e falar, Senhor, o que eu devo fazer? E não fazer nada enquanto o Senhor não responder. Aguardar com mansidão, com domínio próprio, sabendo que é o Senhor quem vai direcionar. Então eu vejo um coração assim, que vive, isso é viver, né? Na verdade, isso é viver na dependência, nesse caminho, junto com o Senhor. Outra coisa, é um terreno, né? É um coração agradecido. Agradecido. A palavra de Deus fala assim, em tudo dai graças, porque essa é a perfeita vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Ser agradecido. Sabe que gratidão é saúde. Gratidão é bênção, né? A pessoa é agradecida. Em tudo ela dá graça. É difícil a gente dar graças em momentos de dificuldades, né? Em momentos de perda. Mas se a gente tivesse uma mente mais assim aberta, um coração mais sábio, nós iríamos saber que até nesses momentos o Senhor é soberano e sabe como está trabalhando. O Senhor sabe como está trabalhando. Ele sabe como está fazendo.
A gente não tem essa facilidade de agradecer nos momentos difíceis. Muitas vezes até a gente se isola, se revolta e tem algumas atitudes que não são de uma pessoa agradecida, né? Tem muita gente que é ingrata, sabe aquela pessoa que reclama, só reclama, e você às vezes olha e fala assim, poxa vida, tem tanta coisa, ela tem tanta coisa, às vezes até a pessoa pensa, tem mais coisa até que eu, né? E a pessoa tem um coração ingrato, só reclama. Ela só atrai problema para a vida dela, com tanta reclamação. A palavra de Deus, eu acabei de falar aqui, em tudo damos graças a Deus por todas as coisas, pela vida, por tudo, pelas oportunidades que o Senhor nos dá, por estar aqui hoje, aqui falando com você, você está aí do outro lado ouvindo uma palavra de Deus, né, para a tua vida. Então assim, ser grato, a pessoa que é ingrata, ela só vai atrair coisas ruins para a vida dela. A ingratidão é aquela pessoa que ela come, né, e não mata a fome dela. Ela bebe água e não mata a sede dela. Ela se veste e não fica confortável, né? Ela ganha dinheiro e é como se ela depositasse numa bolsa furada. Você não vê uma vida abençoada, né? Uma vida próspera, de tanta reclamação, né? Tudo que tem, assim, olha, é como se não bastasse. Uma pessoa insatisfeita, insaciável, não se contenta com o que o Senhor dá, né? Temos que nos contentar com o que o Senhor nos dá, com a nossa porção, né? A porçãozinha ali da nossa herança, cada um tem sua porçãozinha, contentar com aquilo, né? Ser agradecido para que o Senhor multiplique. A palavra de Deus fala que o que o homem semear, isso também ele colherá. Se nós semearmos ingratidão, nós vamos colher ingratidão, né? Se a gente semear insatisfação, nós vamos colher insatisfação, vamos ser sempre insatisfeitos. Agora, se a gente semear agradecimento, se nós semearmos amor, se a gente plantar caráter, se a gente plantar mansidão, se a gente plantar isso na nossa vida, é o que a gente vai colher. Ali quando está falando da multiplicação, é esse terreno abençoado, né? Esse terreno próspero, que uma semente multiplica a 100, né? 100%, né? Da validade daquela semente plantada, uma semente abençoada, né? Uma semente bem-aventurada, porque ela tem todas essas características aqui que eu falei, para uma pessoa ser realmente um representante de Deus, né? Um representante de Jesus, uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela, que traz a ela todo esse domínio próprio, todo esse equilíbrio, toda essa mansidão, né? A temperança, né? Enfim, é os dons, né, do Espírito Santo de Deus para a vida daquela pessoa, os frutos do Espírito Santo de Deus para a vida daquela pessoa. Ela recebe isso, tudo que ela coloca a mão é abençoado. Onde ela põe as mãos é abençoado. Onde ela coloca os pés é abençoado. Então essa multiplicação que nós sabemos, como Jesus fez a multiplicação, né? Fez a multiplicação do peixe e os pães, uma palavra bem conhecida, multiplicou ali para 5.000 pessoas, né? Então assim, a multiplicação, você vê o que é ser uma pessoa que multiplica, uma pessoa que prospera, que uma semente, ela multiplica e ela gera 100, uma por 100, uma por 60 e uma por 30. Uma semente abençoada. Então ela não precisa correr atrás de tantas coisas, não, porque ela está na direção de Deus. O Senhor ouviu a resposta, o Senhor mandou joga para esse lado a rede que você vai pescar. Senão ela vai trabalhar, sem direção nenhuma e não vai colher. Porque ela não teve humildade, foi orgulhosa, não teve, para buscar uma direção de Deus. E o Senhor é aquele que multiplica. Eu profetizo na sua vida que você receba a multiplicação esse ano. Multiplicação em tudo que você colocar as tuas mãos. Que multiplique. Que você esteja nessa direção para multiplicar aquilo que você fizer, que você vai plantar uma semente, você vai ser certeiro. Essa semente vai render 100. Então nós vamos encerrar, né, essa série da parábola do semeador com esses 4 vídeos. Em cada vídeo tem o seguinte, que eu coloquei ali, né, no card para você. Nesse aqui eu vou colocar o 3, enfim. E você que quiser vai conseguir acompanhar esse resuminho que eu fiz aqui, mas vai conseguir acompanhar cada tipo de terreno. Que você seja um terreno fértil, um terreno que multiplique,
Um terreno que uma semente gere 100% de multiplicação, não se perca nada por estar na direção, por estar no comando e na voz das bênçãos do Senhor. Seja bem-aventurado. Amém? Obrigada.